A gente tá aqui na Praça Luiz Otávio, ó. E a fonte, ó, voltou a funcionar, hein? Olha aí, tá o menino tomando banho. Bom demais. Aqui atrás, ó, era o Castelo do Plástico. Já fiz até um episódio sobre isso e tal. E aqui tem os castelinhos que chamam, né? Esses aqui foram projetados e construídos pelo arquiteto e construtor Emílio Húngaro. E aqui tá a fonte, ó. Legal, né? Muito legal. Eu sempre digo, aproveite a sua cidade. Um climazinho desse, agradabilíssimo, uma fontezinha para as crianças. Tem que ocupar os espaços da cidade. E a história que eu vou contar hoje, apesar de não ter relação com essa praça, com a Praça Luiz Otávio, ela é bem interessante. Eu vou colocar uns vídeos, eu andando de camelo, de dromedário, na verdade, com a Thaís, lá em Dubai. E tem uma história muito interessante, poucas pessoas sabem, da história dos dromedários, dos camelos, o pessoal chama de camelo, né? Aqui no Ceará, que desembarcaram em 1859, aqui em Fortaleza. Então, naquela época, na década de 1850, nós estamos falando do ano de 1859, mas naquela década de 1850, Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil, ele tinha patrocinado e tinha incentivado algumas expedições científicas pelo Brasil para reconhecer a fauna, a flora do local e tal. E uma dessas expedições, aliás, a primeira dessas expedições, que foi a Expedição das Borboletas, ela veio aqui, popularmente conhecida, né, como Expedição das Borboletas. Ela veio aqui para o Ceará. Então o Barão de Capanema e tal, Dias Gomes, várias pessoas importantes vieram aqui para o Ceará, para Fortaleza, né? Chegaram pelo porto, mas foram para o interior, foram para a Serra ali de Baturité e tal, e vieram catalogar tanto a fauna quanto a flora locais aqui, né? E até o pessoal fala que era a expedição também do defloramento, porque houve muitos problemas com as mulheres, né, dessas localidades, e que essas pessoas vindas lá da corte, lá do Rio de Janeiro, né, teriam tido várias namoradas e tal. Era uma outra época e era uma expedição bem interessante. Muito dessa expedição foi perdido, aliás, em alguns naufrágios. O pessoal até acha, o Augusto, meu amigo, e o Marcos Davis, acham que o naufrágio Palpite, que está lá perto da região de Camocim, ele fazia parte dessa expedição, né? Foi contratado pela expedição para fazer o transporte dessas cargas, muitas fotos, muitas pinturas que foram feitas durante a expedição aqui para Fortaleza e de Fortaleza para ir para a corte. Mas o fato é que dessa expedição, eles tiveram uma ideia, não sei de quem, né? A brilhante ideia, porque era uma expedição que tinha também a ajuda da França e tal, e naquela época o Marrocos e a Argélia, eles eram colônias francesas. Então, dessa expedição surgiu a brilhante ideia de trazer dromedários aqui para o Ceará. O pessoal diz que é camelos, mas dromedários, né? Dromedários, camelos, aqueles animais que estão muito acostumados ao deserto, às dunas macias lá do deserto e tal. Então, em 1859, aí tem gente que diz que foi em abril, tem gente que diz que foi em maio,
diz que foi em junho. O fato é que em 1859 desembarcaram aqui no porto de Fortaleza, ali na praia de Iracema, desembarcaram 14 dromedários, 7 casais de dromedários com os seus criadores berberes, árabes, né? Árabes não, eles eram mouros, né? Mas falavam árabe e tal, e praticavam o Islã, né? A religião muçulmana. Então eles vieram, você imagina, né? Todos vestidos com aquelas vestes lá do deserto do Saara. E eles pensaram assim, vamos trazer camelo para o Ceará, que como lá é deserto, lá chove pouco e tal. Os camelos não precisam de muita água, eles vão se adaptar, né, àquele clima. E eles podem substituir aqui as mulas, os burros, os cavalos, nessa região bem inóspita, que principalmente é o sertão, né? Sertão, aliás, tem esse nome por ser desertão, né? Um deserto grande. Então ele tem esse nome de sertão. Aí trouxeram esses camelos. Um casal ficou aqui em Fortaleza, um casal de camelos ficou aqui em Fortaleza com seus tratadores, né, berberes. E os outros casais foram para 2 cidades aqui do interior do Ceará, para Canindé, para 2 fazendas particulares. Fazenda do Coronel Paulo Pessoa, lá em Canindé, e outra fazenda em Quixeramobim. Você imagine, né? Aqui é quente, é seco e tal, lá no deserto do Saara também é quente e seco, os camelos estão acostumados, mas o solo é muito pedregoso aqui, né? Tem muita pedra no solo, não é um solo tão fino como as dunas lá do deserto do Saara. Eu já estive nas dunas do deserto lá do Oriente Médio, é bem diferente a areia, uma areia bem mais fina, às vezes mais avermelhada e tal, e os camelos estão acostumados com esse habitat, não com o habitat aqui do interior do Ceará, né? Muitas pedras e tal. Então é lógico que não deu certo. E também, como eles ficaram em fazendas privadas, eles eram muito mais animais de exibição, como se fosse um museu, um zoológico, do que foram utilizados realmente para aquilo que eles foram trazidos, né? É bom lembrar que nos Estados Unidos houve também uma coisa similar, de levar camelos lá para algumas regiões dos Estados Unidos, e lá deu certo, né? Então esse negócio de trazer camelo pro deserto não era uma ideia tão absurda assim, porque já tinha sido feita em outros países. Mas o fato é que aqui não deu certo, esses camelos acabaram morrendo, né? O último exemplar dos camelos estava até aqui em Fortaleza. E tem essa história que foi retratada em 1995 pela Escola Imperatriz Leopoldinense, né? Que é mais vale um camelo do que um jumento no Ceará, alguma coisa assim. Eu vou colocar aí o samba enredo. E que ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro com esse samba enredo em 1995. E Imperatriz Leopoldinense, né? Em homenagem à princesa Leopoldina, que era uma das filhas de Dom Pedro II, que teve esse nome, aliás, em homenagem à esposa de Dom Pedro I, né? A imperatriz mesmo Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, Dona Leopoldina. Mas bem interessante, né? Essa história dos camelos, dos dromedários aqui no Ceará. Ela já foi retratada aqui em algumas colunas de jornal da Ângela Leal, que é muito interessante. Foi retratada também no Colunas do Povo, do Diário do Nordeste. E um livro muito interessante, eu até encomendei pela Amazon e chegou, um livro de um escritor gaúcho, né? Interessante, que escreveu sobre essa epopeia, essa saga dos dromedários, dos camelos que vieram aqui para o Ceará em 1859. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Aproveite a sua cidade, como eu estou aproveitando aqui na praça. E até o vídeo que vem. Vamos lá. Eu queria também agradecer o pessoal, os colegas aí que têm usado os vídeos do canal, né, para as aulas, para as crianças. Isso é muito interessante, muito legal, acho muito legal e agradeço muito. É sinal de que o material está sendo feito de uma forma bem legal e as pessoas estão aproveitando. Isso é o mais importante. Um dia desse meu filho chegou na aula e disse: pai, você não acredita. O que foi, Pepe? Ele disse: não, lá na sala mostraram um filme seu e ninguém sabia que eu era seu filho, ó. Eu digo: rapaz, tão legal, hein? E é muito gratificante, né, ver que os vídeos estão sendo utilizados por professores, por pessoas ensinando as crianças aí.